Olá, meus irmãos, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para partilhar a palavra e hoje eu queria começar falando com você que é um ser humano e, portanto, que em algum momento da sua vida você vai passar ou está passando por algum tipo de dificuldade, pelas lutas da vida. São situações que você não compreende o porquê, o motivo, a causa, ou mesmo que você não encontra resposta, não encontra saída. E esse não compreender, isso causa algumas consequências na tua vida. Isso te agonia, te entristece, te magoa, te machuca, te sufoca, te derruba, meu irmão e minha irmã. Ou seja, essa dificuldade gerada na sua vida você não é capaz de suportar. E aí, se nós pensarmos humanamente, né, com a ausência de fé em um Deus, né, se a gente se basear apenas no nosso conhecimento científico, nós sabemos que toda essa situação de dificuldade, ela vai nos trazer consequências negativas, sejam elas doenças, ou mesmo doenças físicas, ou mesmo doenças psicológicas, depressões, enfim. Essas consequências, de alguma maneira, ela nos condena e nos leva à morte. Mas se abrirmos um pouco a maneira de pensarmos, se começarmos a inserir a possibilidade de existência de um Deus, para você que não crê num Deus, para você que não crê, que não tem fé, que teu coração está sem fé, não existe fé, né? Que você, de repente, você acha até bonito as pessoas que têm fé, quando você conversa com elas, você acha até bonito, mas você não consegue ter essa fé. Então hoje eu venho falar do livro de Sabedoria, capítulo 3, que diz o seguinte da Bíblia: os que põem sua confiança em Deus compreenderão a verdade. A verdade. E os que são fiéis habitarão com Ele no amor, porque os seus eleitos são dignos de favor e de misericórdia. Então, eu quero falar com vocês hoje sobre oportunidades. Primeiro, Deus nos deu a oportunidade de compreender a verdade. Na criação da humanidade, quando Deus criou o homem e a mulher, Ele tinha a melhor das intenções. Os planos de Deus é que nós fôssemos eternos, né? Porém, de acordo com a desobediência, né, do homem, Adão e Eva, foi que o pecado foi inserido na humanidade. É por isso que nós hoje temos a condição de pecadores. Porém, Deus, tamanho é o amor que Ele tem pela humanidade, Ele enviou através do Espírito Santo Jesus Cristo. Ele se fez carne, Deus se fez carne através da pessoa de Jesus Cristo, né? E o que aconteceu? Jesus Cristo veio pregar a existência de um Deus e as promessas desse Deus, promessas de salvação para a humanidade. E quando a gente fala que Deus nos dá a oportunidade de compreender a verdade é exatamente essa, a promessa de salvação. Jesus veio, morreu para nos salvar. Ou seja, por mais que nós tenhamos a condição de pecadores, como já falamos muitas vezes aqui, nós não precisamos ser condenados pelo pecado, por esses sofrimentos, por essas lutas. Deus nos dá a oportunidade, a maior de todas as oportunidades, a oportunidade de salvação, a oportunidade de vivermos e adquirirmos essa salvação. A condição para que nós pudéssemos ser salvos é essa. Está no livro de João, capítulo 3. Eu vou ler para vocês. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo
para ser condenado, mas para que o mundo seja salvo. Quem nele crer não será condenado, mas quem não crer já está condenado. Então essa é a condição para que nós pudéssemos ter a salvação. É crer em Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Correto, meus irmãos? Então, oportunidade de conhecer a verdade. Hoje você está tendo essa oportunidade. Qual verdade? A verdade de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho para a nossa salvação. Oportunidade de salvação, a Bíblia nos trata, crer no Senhor Jesus Cristo. Correto? Continuando, mas mesmo na vida, mesmo crendo em Jesus Cristo, você fala, beleza, você me conheceu, eu creio. Como o único Deus e Senhor de nossas vidas, o único caminho para a eternidade, o único caminho para que nós possamos um dia estar livre dessa condição humana e sim junto com Deus, né? E sem essas dificuldades e sofrimentos, mas a realidade é que nós vivemos aqui neste mundo. E mesmo crendo em Jesus Cristo, você vai falar, não, você me conheceu, hoje eu creio. As nossas lutas, as nossas dificuldades, elas continuam. E o mais, meu irmão, minha irmã, elas são constantes. Sabe, porque o inimigo de Deus, o demônio, ele quer nos fazer cair, fraquejar, desistir. Qual que é o objetivo dele? Que nós pequemos, que nós perdemos a nossa fé para exatamente nos distanciar de Deus, fazer com que nós mergulhemos numa situação de pecado, perdemos as esperanças em Deus, deixamos de crer em Jesus como o nosso único Deus e Senhor, né? E nos afastar desse plano de Deus para nós. Então, quando a gente fala em conhecer a verdade, meus irmãos, é exatamente conhecer a palavra de Deus. Quando a gente fala de palavra de Deus, a gente está falando da sabedoria que vem de Deus. A palavra é o nosso alimento espiritual, é o que nos mantém acesa a nossa fé, a chama da nossa fé, é que nos faz saudáveis, que nos faz permanecer na graça de Deus. É com o conhecimento da palavra de Deus, é colocando em prática aquilo que Deus nos mostra, nos ensina através da sua palavra. E se mesmo assim você não crê, porque você não teve ainda uma experiência com a palavra de Deus. Na palavra de Deus, no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 15 ao 17, diz o seguinte: vigiais, pois com cuidado sobre a vossa conduta, que ela não seja conduta de insensatos, mas de sábios, que aproveitam o tempo, pois os dias são maus. Não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual é a vontade de Deus. Então, quando essa palavra fala aproveitam o tempo, aproveitam as oportunidades que a vida nos dá. Que nós não sejamos como os insensatos, como os pecadores, mas que nós aproveitemos todas as oportunidades que nós temos nos nossos dias para compreender a vontade de Deus. Ou seja, Deus tem um plano para nós e o desejo dele é que nós façamos a sua vontade, ok? Então, eu posso dizer que a nossa vida é cheia de oportunidades. O fato de nós vivermos, o fato de nós estarmos vivos, Deus nos deu essa oportunidade de viver e obter a salvação. Só que a vida é cheia de situações que nós temos que aprender a enxergar com sabedoria essas situações para que a gente possa fazer a vontade de Deus. Ok? A todo instante nós temos oportunidades de fazer o bem para nós e para as pessoas, para os outros, e também de fazer o mal. Por exemplo, quando a gente peca,
Você sabe que muitas vezes para a gente pecar é só questão de oportunidade. É só questão de você ter uma oportunidade de pecar, você vai lá e peca, né? Quando nós julgamos as pessoas, quando nós machucamos as pessoas, nós falamos mal das pessoas, quando nós praticamos o mal, quando nós mentimos, enfim, tudo é questão de oportunidade. Nós temos a oportunidade de fazer o bem e a oportunidade de fazer o mal. Então, que nós possamos nos inspirar no Salmo número 1, em que diz o seguinte: feliz é o homem que se compraz no serviço do Senhor, que medita a sua lei dia e noite. Qual é a lei de Deus? A palavra de Deus, os mandamentos, a sabedoria do Senhor. Feliz é o homem que se compraz no serviço do Senhor. E porque para esse Deus tem uma promessa: tudo que Ele nos empreende, tudo que Ele empreende, prospera. O homem que põe em prática, medita a palavra de Deus e vive segundo conforme a palavra de Deus, tudo que ele empreende, prospera. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja nos negócios, seja na igreja. Ele é um homem de Deus, ele é um homem, ele é uma mulher de Deus. Então, ele medita na palavra, ele confia na palavra, ele deposita a esperança dele na palavra. Mas, voltando a falar de lutas, eu falei no começo, de dificuldade, daquelas situações difíceis que você, como ser humano, passa, ou situações que você não compreende, não entende, que te machuca, que te esgota, meu irmão. Vamos olhar para essas situações agora, já que nós temos um pouco mais de entendimento. Vamos enxergar nessas situações oportunidades na nossa vida. Vamos ver que de repente oportunidades de Deus nos lapidar, nos corrigir, fazer melhorias na nossa vida, para que nós possamos ter o nosso crescimento espiritual, o nosso fortalecimento contra o mal. É porque, como eu disse, a vontade de Deus é que nós possamos viver, ser salvos e abraçar as oportunidades. Então, muitas vezes Deus nos coloca situações para que nós possamos crescer espiritualmente. Por exemplo, uma situação em que nós somos colocados, temos a necessidade de perdoar. A gente sabe que para nós humanos, como é difícil a gente perdoar alguém que nos machucou, alguém que nos fez o mal, né? Ou uma oportunidade de amar, ou uma oportunidade de ter um pouquinho mais de paciência, uma oportunidade de estarmos fortalecidos contra o mal, uma oportunidade de estarmos na caminhada com Deus, de compreendermos a Deus, porque quanto mais intimidade a gente tiver com Deus, quanto mais a gente crê na palavra de Deus, quanto mais experiências que nós temos com a palavra de Deus, mais nós nos aproximamos do próprio Deus. E aí, os problemas, as lutas, as dificuldades, elas vão existir, mas nós vamos ter a força necessária para enfrentar. Ok? Primeira reflexão que eu gostaria de fazer com vocês: as dificuldades, as lutas. Qual é o espaço que Deus está tendo na tua vida? Qual é o espaço que o Senhor está tendo no teu coração? Qual o tempo que você está dando para Ele? Você está dando tempo para o Senhor? Você está se colocando em oração? Você está indo buscar o Senhor na palavra? Você está tendo uma vida de oração, meu irmão, minha irmã? Ou o Senhor está fora da tua vida, do teu coração? Segunda coisa, você está vivendo e está fazendo a vontade de Deus? Não. Por isso que vem situações para nos lapidar, para nos corrigir, para fazer melhorias na nossa vida, para que a gente faça a vontade de Deus. A palavra de Deus fala: fica tranquilo, que após uma tempestade vem a bonança. A palavra de Deus também fala: dá graças em todas as circunstâncias. Em todas as oportunidades,
boas e ruins, nós temos que dar graças, porque essa é a vontade de Deus para nós em Jesus Cristo. Então, em todos os momentos, em todos os dias, nós temos que dar graças a Deus. Essa palavra está em Tessalonicenses 5,18. E aí, quando a gente já tem esse entendimento da palavra de Deus, quando a gente já tem entendimento da vontade de Deus, e a gente começa a enxergar então essas situações, essas dificuldades, como um outro olhar, um olhar de sermos pessoas melhores, um olhar de sermos mais próximos de Deus, um olhar de termos a salvação eterna. Aí, no livro de Colossenses 4, versículo 5 diz o seguinte: procedei com sabedoria no trato com as pessoas, com os de fora, com aqueles que não conhecem a verdade, com aqueles que não vivem em Cristo, com aqueles que não são cristãos, que não creem em Jesus Cristo. Procedei com sabedoria, porque todo dia, todo momento nós estamos convivendo com pessoas que creem, que conhecem a verdade, mas também nós estamos convivendo com pessoas que não creem, não conhecem a verdade. E muitas vezes essas pessoas vêm, e a gente tem que ter sabedoria para lidar com essas pessoas. Porque o mal não é espiritual. O mal é espiritual, o mal não é pessoas, não é carne. Nós temos que ter a sabedoria de Deus. Sabeis aproveitar todas as circunstâncias, todas as oportunidades, que nossas conversas sejam sempre amáveis, que nossas conversas sejam sempre temperadas com sal, e esse sal significa sabedoria, e sabeis responder cada um devidamente. Por isso que nós temos que estar em sintonia com Deus e ver que de repente aquelas pessoas que nos fazem mal, aquelas situações que nos fazem mal, nós temos que não lidar de maneira humana, senão a gente se esborracha, senão a gente só vai sofrer. A gente lidar com inteligência e sabedoria que vem de Deus. E a sabedoria que vem de Deus, nós somente encontramos com a palavra de Deus. Nós somente encontramos quando nós temos uma vida íntima com Deus. Amém, meu irmão? E só para concluir, aquelas situações difíceis que você tem passado, que você não compreende o porquê, não entende o motivo, a causa, você não tem respostas, você não tem saída, você não sabe o que fazer. Então sai da visão humana, micro, e vai para uma visão espiritual macro. Reflete, você pode refletir, você pode perguntar para Deus por que aquilo está acontecendo na sua vida. E em cada situação difícil, enxergue oportunidades. Oportunidades de se lapidar, oportunidades de se tornar pessoas melhores, oportunidades de dar um espaço para Deus mais na sua vida, oportunidade de fazer a vontade de Deus. Também na dificuldade, você possa enxergar as oportunidades também na dificuldade. É através de situações difíceis que nós aprendemos a superá-las, que nós nos fortalecemos. Quando nós estamos fracos, é que nós nos aproximamos de Deus, é que nós damos abertura para Deus agir na nossa vida. Nunca esqueça disso. Se você está numa situação difícil, se você está se sentindo fraco, é aí que Deus vai agir. Vai atrás do Senhor, busca o Senhor, se entrega no Senhor, pede ajuda do Senhor, o Senhor vai agir na tua vida. E você vai ter uma experiência, meu irmão e minha irmã, com a palavra. E quando você tiver experiência com a palavra, e a palavra se tornar uma palavra viva, ela te der respostas que ninguém vai dar, ela te orientar a viver como ninguém vai te orientar, e ela te der um significado vivo na tua vida, você vai saber que essa palavra vai te curar, vai te libertar, vai transformar a tua vida. Sabe por quê? Porque Deus é amor e Ele nos ama demais. Amém? Então que você possa refletir sobre tudo isso que nós falamos e possa começar a enxergar a vida com um olhar espiritual, com um olhar muito mais amplo, e que Deus possa entrar verdadeiramente na tua vida através dessa palavra. Fique com Deus e até a próxima.